Aleluia. Sabe quando nós estamos procurando numa frequência de sintonia e quando nós encontramos aquele, sabe, que começa a aparecer a imagem, começa a aparecer o som, que você encontre a frequência certa nessa noite, que você encontre a frequência que a voz do Senhor está dizendo e não vai haver dúvida daquilo que Ele está liberando ao seu respeito. Sabe, irmãos, nesses dias, tudo que o Senhor tem me mostrado é uma grande construção. Eu não sei se é pelo tempo que nós estamos vivendo de reforma, e não é de uma reforma protestante, mas é de uma reforma da nossa casa. Mas o Senhor tem me mostrado nesses dias uma construção. E sabe o que é mais legal disso? O Senhor tem nos colocado no meio dela. Mas existem duas coisas que acontecem quando o Senhor nos coloca no meio de uma construção. E uma delas, nós ficamos felizes porque nós nos sentimos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Mas o outro sentimento que aparece é uma certa preocupação. E sabe por que essa preocupação aparece? Porque o Senhor nos demonstra o tamanho da responsabilidade que nós temos. E sabe, irmãos, isso não serve só para nós que estamos aqui na frente. Isso serve para todos nós. E nessa noite, enquanto nós estávamos liberando um louvor para o Senhor, uma das coisas que mais veio no meu coração, e uma das coisas que eu mais orei durante o louvor, foi que nós, os filhos, tivéssemos uma disposição para que o Espírito do Senhor viesse e se manifestasse em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma mesa posta todos os dias para nós. E para quem estava aqui na semana passada, eu falei um pouquinho sobre isso. Nós muitas vezes corremos dessa mesa, quando na verdade o Senhor está nos puxando pelo braço e nos levando para sentar nela. Porque é assim que Ele faz. E sabe, irmãos, nessa noite eu queria falar um pouquinho de construção. Nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre as medidas de Deus, sobre as medidas que o Senhor nos deu, as medidas que o Senhor disse ao meu e ao seu respeito. E que nós, muitas vezes pelo andar da carruagem, muitas vezes pelo nosso dia a dia, nós paramos de conferir essas medidas e entramos em lugares onde essas medidas não conferem mais com aquilo que o Senhor desenhou. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6. Senhor, muito obrigado por esse ambiente, Pai. Muito obrigado porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Muito obrigado, Senhor, porque só o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Gênesis 6, no versículo 5 diz assim: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves dos céus, pois me arrependi de havê-los feito. Mas olha o que diz no versículo 8: Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor.
Irmãos, todos nós conhecemos essa história de cima a baixo. Capítulos 6, 7 e 8 contam um pouquinho dessa história, que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. E depois, se você quiser chegar em casa e conferir, por favor, faça isso. Porque quando nós olhamos para essa história com atenção, nós percebemos muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E muitas dessas coisas nós vamos dizer aqui nessa noite. E eu queria que você prestasse muita atenção. Noé recebeu uma missão da parte do Senhor. O Senhor se entristece com toda a sua criação. O Senhor se entristece com tudo aquilo que ele havia criado. A palavra de Deus nos relata que a violência havia se multiplicado naquele tempo. A maldade e a violência do homem se multiplicava. Deus então decide pela destruição de toda a sua criação. Deus começou a olhar para o seu povo e percebeu que existiam traços de desvio em tudo aquilo que ele havia criado. E Deus então toma uma decisão em si e diz: eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com os peixes, eu vou acabar com todos os animais, eu vou acabar com toda a criação, eu vou acabar com o homem. Mas de repente Deus olha para Noé, e no versículo 8 de Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus encontra graça em Noé, ou Noé achou graça nos olhos do Senhor. E quando isso acontece, o Senhor comissiona Noé. O Senhor dá uma missão a ele para que ele cumprisse. E aí você conhece toda a história. Vem comigo em Gênesis 6, no versículo 12. No versículo 12 está escrito assim: e Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Em algumas versões diz madeira de cipestre. Em outras versões diz madeira resinada. É um tipo de madeira. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Betume era uma espécie de uma selagem para que não entrasse água. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura será de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca e em um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca colocarás em sua lateral. Faze-as com andares inferior, um segundo e um terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio das águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. E tu entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. E eles serão macho e fêmea. De aves segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo o alimento que é comido, e o ajuntarás a ti, e será por alimento a ti e para eles. Eu queria que você prestasse atenção em uma palavra que está escrito aqui na minha versão. Pode ser que na sua esteja um pouquinho diferente. Mas olha o que diz no versículo 20: de aves segundo a sua espécie, de gado segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para guardá-los vivos. Guarda bem essa última frase: para guardá-los vivos. Sabe, irmãos, quando nós começamos a olhar para essa história, e quando nós começamos lá no capítulo 6, nos primeiros versículos, a impressão que nos passa é que toda a espécie de esperança da criação do Senhor havia se acabado ali. Porque a Bíblia nos relata que tudo havia se acabado. A violência tinha se multiplicado, o pecado tinha se multiplicado, o Senhor tinha se arrependido de fazer a sua criação, e por esse motivo Ele tomou uma decisão
e decide acabar com tudo. Mas de repente ele olha para um homem, e nesse homem encontra graça. E por encontrar graça nesse homem, Deus comissiona Noé e dá a ele uma missão. E diz: Noé, você vai fazer uma construção segundo o meu coração. E Deus começa a dar diretrizes para Noé acerca do que deveria ser feito. Ele diz que Noé deveria construir uma arca, como nós lemos. Ele diz que Noé deveria separar os animais da forma correta, como nós percebemos. E Noé então começa a fazer aquilo. E de acordo com a sua liberalidade, o Senhor enviaria chuva dos céus, que duraria 40 dias e 40 noites. E a terra ficaria submersa, matando toda a criação, tirando a vida de todos em que houvesse um sopro de vida em suas narinas. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos, nesse texto? Não é nada disso. Eu estou contando isso para você, para que nós possamos entender o que aconteceu naquela época. O que chama a minha atenção é que Deus comissiona Noé acerca de uma missão. Deus diz para Noé acerca de coisas que deveriam ser feitas e começa a instruí-lo acerca do que deveria ser construído. E Deus diz para que ele construa a arca e dá as medidas corretas para a arca. Deus dá a medida das portas, Deus dá a medida da própria arca. Deus dá a quantidade de espécies que Noé deveria separar naqueles dias, para que a vida fosse guardada. Deus diz para Noé que ele deveria preservar a sua vida e deveria entrar na arca com sua esposa, com seus filhos, que eram 3, e com as esposas de seus filhos. E dessa forma, Noé estava guardando a criação. E quando eu olho para esse texto, irmãos, me salta aos olhos algumas coisas. E é sobre essas coisas que eu queria falar contigo nessa noite. Sabe, irmãos, nós caminhamos por aí. Temos o nosso trabalho, temos o nosso ministério, temos a nossa vida dentro da igreja. Alguns dizem que tem uma vida lá fora. Eu só consigo ter uma. Mas nós temos uma vida lá, uma vida aqui. Nós temos o nosso dia a dia, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família. Nós temos algumas coisas que o Senhor nos deu como responsabilidade. E o que eu queria chamar a tua atenção nessa noite, queridos, é que da mesma forma que o Senhor deu medidas para Noé de uma construção, da mesma forma que o Senhor comissionou a Noé acerca de coisas que ele deveria fazer, acerca de uma construção que ele deveria construir, para preservar a criação de uma tormenta que estava por vir, o Senhor faz conosco da mesma forma. E aí talvez você diga assim para mim: pô, William, mas Deus não me mandou construir uma arca. Mas Deus te mandou guardar a criação. E aí talvez você pergunte: como assim eu devo guardar a criação? Quando eu olho para a palavra de Deus e encontro as inúmeras manifestações de amor, eu percebo que de todas as maneiras o Senhor está nos ensinando a guardar a criação. Quando o Senhor nos ensina a amar o nosso próximo, quando o Senhor nos ensina a perder para que nós possamos ganhar, quando o Senhor nos ensina a não termos razões para que nós possamos construir coisas, quando o Senhor nos ensina a baixar a guarda para que nós consigamos ouvir o que o outro tem a dizer, quando o Senhor faz com que nós venhamos a guardar as nossas armas para que algumas pessoas consigam se assentar à mesa sem ter medo de ser ferida, eu percebo e faço uma comparação daquilo que o Senhor fez com Noé e daquilo que Ele está fazendo conosco. Mas da mesma forma que eu traço esse paralelo, o meu coração se enche de temor, porque o nosso maior desafio nesses dias é entender o que o Senhor está construindo e conseguir se colocar no lugar aonde nós precisamos nos colocar nesses dias. Sabe aquela peça que faz a engrenagem funcionar?
Irmãos, se nós olharmos para a história em Gênesis 6, 7 e 8, e se Noé tivesse descumprido algum decreto da parte do Senhor, será que a arca teria sido terminada? Será que a obra teria sido concluída? Se ele não usasse a madeira correta, se ele não usasse o amadeiramento correto para a construção da arca, será que ela aguentaria passar por tantos dias? A Bíblia nos ensina nos próximos capítulos, nos próximos versículos, que a arca ficou cerca de 15 côvados em distância entre a água e a terra. Ela ficou 15 côvados acima da terra. Se ele não tivesse usado as medidas corretas da parte de Deus, será que isso seria possível? Será que Noé conseguiria acomodar todos a qual o Senhor pediu para que ele separasse, para que ele guardasse a criação? Mas aí, queridos, eu queria te chamar a atenção para algo. Quando o Senhor nos cria, quando o Senhor nos diz que Ele nos separou e nos elegeu nele, quando o Senhor nos entrega uma palavra, quando o Senhor nos entrega um direcionamento, quando o Senhor diz para nós: filho, esse é o teu chamamento, foi para isso que eu te escolhi, foi para isso que eu te separei. O Senhor está fazendo exatamente a mesma coisa que Ele fez com Noé naquele dia. O Senhor está dizendo: filho, eu estou te dando um mandato, eu estou te dando uma missão, e é com essa missão que você vai guardar a minha criação. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que você descumpre, ou todas as vezes que nós descumprimos, todas as vezes que nós entramos em um lugar de descumprimento das medidas que o Senhor nos deu, nós estamos colocando em risco a criação, nós estamos colocando em risco as pessoas que estão do nosso lado, nós estamos colocando em risco as pessoas que nos ouvem, nós estamos colocando em risco as pessoas a qual nós influenciamos. E talvez você diga assim: não, mas eu não exerço nenhum serviço ministerial. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o Senhor não te escolheu para pegar no microfone, talvez Deus não te separou para que você viesse liberar uma canção, mas talvez o Senhor te separou para ser um advogado. Talvez o Senhor te separou para ser uma secretária, uma telefonista. Talvez o Senhor te separou para qualquer outra coisa, para qualquer outra função. Mas deixa eu te dizer uma coisa: até mesmo nessa função, a sua missão é de guardar a criação. Porque todas as vezes que nós estamos vivendo a nossa vida, nos dias em que nós estamos vivendo, o Senhor estabeleceu medidas ao nosso respeito. E as medidas que o Senhor disse ao nosso respeito são medidas capazes de guardar e proteger a criação. Todas as vezes que eu resolvo baixar a minha guarda para ouvir o meu irmão, eu estou guardando a criação. Todas as vezes que eu olho para as minhas atitudes e percebo: será que se eu fizer isso, meu irmão vai se escandalizar e vai se desviar? Eu estou guardando a criação. Todas as vezes que eu decido e opto por amar, eu estou guardando a criação. Escute, irmãos, nós estamos cheios de homens, e eu me incluo nisso, homens que querem ter razões nesses dias, homens que não estão dispostos a atentar o seu ouvido para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo ao seu respeito. Irmãos, quando nós lemos Gênesis 6, 7 e 8, você não encontra em nenhum versículo Noé questionando sobre as medidas que o Senhor estava dando. Não é possível localizar em nenhum versículo Noé indagando o porquê que deveria ser usado aquele tipo de amadeiramento, o porquê que a arca deveria ser selada daquela forma. Senhor, mas por que 2 animais? O Senhor poderia simplesmente criar tudo de novo. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. O Senhor poderia dar uma ordem e salvar toda a sua criação. Mas você não encontra em Gênesis 6, 7 e 8 nenhuma indagação da parte de Noé. Tudo o que você encontra descrito nesses capítulos é uma capacidade de obediência àquilo que o Senhor estava dizendo. Sabe o que eu percebo nesse livro, irmãos?
Sabe o que eu percebo nesse contexto? Eu percebo um amor incontrolável por aquilo que o Senhor estava decretando. Um amor que muitas vezes não é capaz de entender, mas é capaz de executar. Pelo simples fato de saber que é o Senhor quem está dizendo, pelo simples fato de saber que era Ele quem estava ordenando, e pelo simples fato de saber que Ele estava no controle e na direção de todas as coisas, não importava o que estava para acontecer. Então deixa eu te dizer uma coisa: quando você olha para dentro de você, e quando você começa a observar as características que existem dentro de você, são essas as medidas que o Senhor te deu. Quando você olha para o tamanho do seu amor, ainda que ele seja desenvolvido ou não, quando você olha para o tamanho da sua humildade, ainda que ela seja desenvolvida ou não, quando você olha para as características que existem dentro de você e que são essenciais para esses dias, são exatamente essas medidas que o Senhor te deu. Quando você olha para o ministério que o Senhor colocou nas tuas mãos e você diz: Senhor, mas o Senhor vai me usar para isso. Irmão, é esta medida que o Senhor te deu. E é esta medida que você precisa cumprir nesses dias. É sobre essa medida que você precisa caminhar nesses dias, porque é sobre essa medida que você vai guardar toda a criação. Perceba, queridos, existem pessoas que estão do seu lado. Existem pessoas que você influencia todos os dias. E ainda que talvez você me diga assim: mas cara, eu não falo nada. Você não precisa falar. Você só precisa ser quem você é. E pelo simples fato de ser quem você é, você influencia, positivamente ou negativamente. Quando você está com as suas reclamações, você está influenciando alguém. Mas quando você está com o seu amor, você também está influenciando alguém. Quando você está com as suas murmurações, você está influenciando alguém. Mas quando você está com aquela capacidade de suporte, você também está influenciando alguém. E são essas medidas que nós precisamos prestar atenção nesses dias. Muitas pessoas nos questionam como que uma igreja funciona. Mas como que essa igreja vai funcionar? Mas como que essa casa vai ser uma casa de paternidade? Como que vai ser uma casa que vai tocar a cidade? Não se passa essa pergunta na sua cabeça? Parece tudo tão desorganizado, mas como que vai tocar a cidade? Vai tocar a cidade a partir do momento em que cada um entender o seu lugar, em que cada um entender a sua medida e caminhar sobre a medida que o Senhor te deu. Vai tocar a cidade na medida em que você entender que o Senhor te deu diretrizes, que o Senhor disse: construa dessa forma, construa desse jeito, com essa medida, use esse tipo de madeira, separe esses animais de cada espécie, faça essa separação, entre na arca, você, sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos. Funciona quando nós entramos em um lugar de obediência e saímos de um lugar de libertinagem. Aí nós vamos perceber o perfeito funcionamento, nós vamos entender que a missão está se cumprindo. Sabe, irmãos, o Senhor não erra quando Ele diz coisas ao seu respeito. O Senhor não erra quando Ele faz a sua separação. O Senhor não erra quando Ele diz para você: você vai ser assim, você vai tocar a cidade dessa forma. O Senhor não estava louco no dia em que Ele te separou, te deu um nome. O Senhor não estava louco no dia em que Ele escreveu a sua profissão e disse: se desenvolva nisso. Porque nesses dias tudo que o Senhor tem procurado e tudo que o Senhor tem separado são filhos que sejam capazes de remir todas as esferas da sociedade. Mas sabe quando que isso acontece? Isso acontece quando nós entramos em um lugar de obediência, quando nós entramos em um lugar onde nós entendemos qual foi a medida que o Senhor nos deu. E sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa:
Vão existir dias em que você vai entrar no seu quarto e vai dizer: Senhor, mas o Senhor me deu essa medida mesmo? Vão existir dias que pessoas que estão do seu lado algumas vezes vão te colocar à prova se aquela medida é a medida que Deus te deu. E também vão existir dias que você vai entrar no seu quarto e vai ouvir algumas medidas que não foi o Senhor quem disse. Mas se nós estivermos na frequência certa, se nós estivermos na sintonia perfeita, você facilmente vai perceber se aquelas medidas são as medidas que o Senhor te deu ou não. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos juntamos aqui num culto de domingo à noite, nós conseguimos perceber se nós estamos nas medidas corretas ou não. Sabe por quê? Porque o Senhor das medidas vem e Ele começa a nos mostrar se nós estamos funcionando ou não. Ele começa a nos mostrar se nós estamos alegres ou não. Ele começa a nos mostrar se nós estamos funcionando da forma correta ou não. Ele começa a nos mostrar se nós estamos cumprindo com os desígnios que Ele nos deu. Ele começa a nos mostrar se nós estamos no caminho certo. Ele começa a trazer luz. E começa a nos mostrar se existe vida naquilo que nós estamos fazendo. Sabe, irmãos, uma característica fácil de você perceber se você encontrou a medida de Deus ou não, se você está cumprindo a medida de Deus ou não, é quando o Senhor traz luz e você percebe que aquilo que você está construindo possui vida. Se aquilo que você está fazendo possui vida, o que você está fazendo transformará os ambientes onde você está. O que você está fazendo transformará vidas ao redor de onde você está. O que você está fazendo facilmente vai transformar os aspectos dos lugares aonde você se encontra. E aí você começa a perceber se as medidas estão exatas ou não. Você começa a perceber se você está envolvido na grande construção ou não. Você começa a perceber se você está estabelecendo as mesmas coisas que o Senhor está ou não. Por isso que nunca foi tão imprescindível, por isso que nunca foi tão importante estar atento àquilo que o Senhor está dizendo. Por isso que nunca foi tão importante estar sentado à mesa com Ele, ligado para aquilo que Ele está falando. Há uns tempos atrás, irmãos, nós entrávamos em ambientes como esse e só chapava, e chapava estava bom. Há tempos atrás nós entrávamos em lugares como esses e apenas levantar as mãos durante uma canção estava tudo bem. Mas, irmãos, entenda de uma vez por todas, a estação mudou. Os tempos são outros. À medida em que as coisas vão se afunilando, o Senhor vai nos responsabilizando com coisas novas. À medida em que nós mergulhamos e nós nos aprofundamos naquilo que o Senhor nos deu, quando nós voltamos à margem de novo, o Senhor diz novas coisas. Mas não são coisas novas que você precisa parar o que você está fazendo e construir de novo. Não, é a mesma construção, só que com responsabilidades diferentes. Sabe quando você entra em um lugar e começa a ser promovido? Só que aqui, irmão, não tem promoção. Aqui tem encargo de responsabilidade. Aqui tem palavras que nos levam para um nível diferente, mas não no sentido de crescer ou no sentido de se aparecer, mas no sentido de nos tornar mais responsáveis. Mais responsáveis por aquilo que o Senhor está construindo, mais responsáveis por aquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, todas as vezes que nós desejamos um lugar que não é nosso, todas as vezes que nós olhamos alguém fluindo em um determinado lugar e tudo que nós mais queríamos era estar naquele lugar, deixa eu te dizer uma coisa: quando esse tipo de sentimento vem, quando esse tipo de pensamento vem, nós descartamos a medida que Deus nos deu e nós queremos entrar em uma medida que o Senhor não preparou para nós. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de lado a missão que o Senhor nos deu de guardar a sua criação. Fazendo isso, nós abrimos mão da incumbência que o Senhor nos deu para guardar toda a criação.
Quando nós fazemos isso, pessoas deixam de ser assistidas. Quando nós fazemos isso, a nossa família deixa de ser assistida. Quando nós fazemos isso, homens que estão me ouvindo aqui, nós deixamos o nosso sacerdócio de lado, em prol de querer viver uma medida que o Senhor não nos deu, que o Senhor não nos disse ao nosso respeito. E irmãos, não adianta nós sairmos por aí dizendo que nós queremos estabelecer o reino sobre a face da terra, se nós não estamos dispostos a cumprir com aquilo que o Senhor disse. Se nós não estamos dispostos a construir aquilo que o Senhor nos ordenou para que construíssemos. Nós precisamos nos assentar à mesa com Ele. E precisamos ser humildes em reconhecer se nós estamos fazendo aquilo que Ele nos disse ou não. Quando nós temos medo, nós paramos de conferir se as medidas que Ele nos disse estão sendo cumpridas ou não. Quando nós nos acovardamos diante de uma situação, diante de um problema, nós deixamos de conferir se as medidas que Ele disse ao nosso respeito estão sendo cumpridas ou não. Então, irmãos, por favor, se existe um desejo que precisa estar em nós, o desejo desses dias precisa ser de ouvir a voz do Senhor de uma forma incondicional, não importa o que aconteça. Se a sua vida vai bem, você precisa ouvir o Senhor. Se a sua vida não vai bem, você precisa ouvir o Senhor. Se a sua vida vai mais ou menos, você precisa continuar ouvindo o Senhor, porque ouvindo o Senhor você vai entender o que está acontecendo. Ouvindo o Senhor, facilmente você vai entender o que precisa ser feito. Ouvindo o Senhor, você vai conseguir se voltar e vai conseguir perceber se aquilo que você está construindo está dentro do plano ou não. Irmãos, existe um desenho ao nosso respeito, e esse desenho o Senhor já fez, nós não conseguimos mais alterar. O que cabe a nós é entrar em um lugar de obediência e entender aquilo que Ele está dizendo. O que cabe a nós é entrar em um lugar de obediência e de cumprir aquilo que Ele nos disse, aquilo que Ele nos determinou. Não existe mais tempo de nós caminharmos com chorumelas por aí, queridos. Não existe mais tempo de nós caminharmos por aí com dúvidas se no lugar onde nós estamos, se foi o Senhor quem nos colocou ou não. Não existe mais tempo de nós caminharmos por aí querendo ocupar um lugar que não é nosso, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós descumprimos o plano que o Senhor nos deu. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós descumprimos o decreto que o Senhor disse ao nosso respeito, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós só vamos ser uma igreja que vai tocar uma cidade no dia em que cada um entender qual é o seu lugar de funcionamento. Nós só vamos conseguir tocar uma cidade no dia em que cada um entender a sua estatura, a sua medida. No dia em que cada um entender que você nasceu para um tempo, que o Senhor te separou para um tempo, mas que Ele te deu medidas, e são medidas que são exatas, você não pode aumentar e nem diminuir, você tem que cumprir com exatidão. Se o Senhor te disse vai e diga. Mas se o Senhor te disse pare e permaneça, pare e fique ali. Nós não podemos mais caminhar por aí com dúvidas se o lugar onde nós devemos permanecer é aqui ou não. Nós não podemos mais caminhar por aí com dúvidas se o lugar onde nós devemos congregar é aqui ou não. Nós não devemos mais ter dúvidas se nós amamos o nosso irmão ou não. Nós precisamos amar. Mas ele não é tão bom, não importa, ame. Você não é tão bom e o Senhor te ama. E se nós não somos tão bons e o Senhor não nos ama, o que nos difere? Escute, o Senhor te deu uma missão, querido. E se você quer coisa mais honrosa do que guardar a criação, eu não consigo encontrar.
Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Guarde a minha criação com aquilo que eu te dei. Guarde a minha criação com aquilo que eu coloquei dentro de você e você não tem manifestado por pura covardia. Nós não podemos mais reter aquilo que o Senhor está despejando nas nossas mãos. Nós não podemos mais parar pelo caminho e ficar se questionando se nós estamos nos movimentando da forma correta ou não. Quando a palavra nos diz que Deus ele olha para Noé e encontra algo diferente em Noé, é porque Deus consegue encontrar em Noé um coração capaz de obedecê-lo acima de qualquer coisa. Sabe o que a Bíblia fala acerca de Noé? Que ele andava com Deus, cara. Será que quando Deus olha para nós, Ele consegue entregar para nós medidas e diz assim: cara, eu vou entregar para você porque você anda comigo? Quando alguém perguntar para você: por que você caminha com Deus? Porque Ele caminha comigo. Deus nos deu medidas exatas porque Ele sabe que nós somos capazes de cumpri-las. O problema é que muitas vezes nós não temos essa certeza. Quantos já ouviram aquele ditado de que Deus não nos dá um fardo maior do que nós não possamos carregar? O Senhor te deu uma medida que você é capaz de cumprir, irmão. O Senhor te deu uma medida que é capaz de confrontar o teu orgulho. O Senhor te deu uma medida que é capaz de confrontar o tamanho do seu amor. O Senhor te deu uma medida que é capaz de confrontar todas as coisas que estão no seu caráter que não pertencem a Ele. O Senhor te deu medidas que são capazes de corrigir todo o curso que não estava no caminho certo. O que nós precisamos encontrar é um lugar onde nós consigamos ouvir a voz de Deus e ouvir apenas a voz de Deus. E sabe por que nós temos muitas dificuldades de cumprir as medidas que o Senhor nos deu para esses dias? Porque nós andamos ouvindo muitas vozes por aí. Existem muitas vozes que nós ouvimos que nós não deveríamos ouvir. E talvez a maior delas seja a nossa própria voz. Talvez a maior voz que nós ouvimos por aí seja a nossa. Seja a nossa dizendo o tamanho da nossa incapacidade. Sendo a nossa dizendo que nós não somos capazes de concluir a missão. Seja a nossa dizendo que nós não vamos conseguir porque nós não somos capazes de amar. Seja a nossa dizendo que nós não vamos chegar no final porque nós não entendemos o começo. Mas irmãos, por favor, entenda uma coisa: o Senhor não nos separou de acordo com a nossa capacidade. O Senhor nos separou porque Ele ainda encontra em nós um coração capaz de se voltar para Ele. Ele nos separou porque nós somos a sua criação. Ele nos separou porque existe uma porção de amor despejada sobre nós na criação. E é essa porção de amor que Ele fez gotejar em nós, que Ele quer que se manifeste nos dias de hoje. É essa porção de amor que Ele quer que transborde e toque todos aqueles que estão ao nosso redor. É essa porção de amor que Ele derramou sobre as nossas vidas, que Ele quer que nós sejamos capazes de trazer para a mesa aqueles que nós classificamos como indignos. E irmãos, eu não estou dizendo para você algo que para mim seja fácil de cumprir, isso para mim também é muito difícil. Porque por muitas vezes eu me pego com a minha mente julgando tudo e quanto qualquer tipo de coisa. E quando eu me pego nesse estágio, eu sento, paro o que eu estou fazendo e falo: calma aí, que esse não é o meu lugar. Quando nós sentamos em um trono de julgamento, nós estamos sentando em um lugar que não é nosso. Um lugar que o Senhor não nos deu o direito de sentar.
E sabe o que o Senhor está nos dizendo? O Senhor está nos dizendo: se você permanecer aí, você estará descumprindo as minhas medidas. E se você permanecer aí, você não estará guardando a minha criação. Então, irmão, saia desse lugar de julgamento. Sai desse lugar de mesmice. Sai desse lugar onde facilmente o desânimo vem e te corrompe. Sai desse lugar onde facilmente você entra em um lugar de murmuração e começa a reclamar de tudo e de todos. E eu vou te ensinar uma coisa: se você parar o que você está fazendo e olhar para a sua murmuração, você vai perceber que ela não tem fundamento. E ainda que ela tenha, você não tem o direito de fazer. Então, pelo amor de Deus, entra no seu quarto e diz: Senhor, quais foram as medidas que o Senhor me deu e eu as perdi pelo caminho? Qual foi o desenho que o Senhor fez para mim e que eu perdi o projeto? E por esse motivo não consegui concluir. Sabe, irmãos, nós choramos por tantas coisas. Choramos por tantas infelicidades. Choramos por tantas coisas que nós perdemos pelo caminho. Mas nós esquecemos de chorar pelas vezes em que nós descumprimos aquilo que o Senhor nos disse. Esquecemos de chorar quando nós olhamos para nós e percebemos que nós somos os reclamões, que nós somos uns murmuradores, mas que ainda, olhando para dentro de nós, temos um amor que Ele nos colocou em nós. Quando olhamos para dentro de nós, ainda encontramos um coração que é capaz de se voltar para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não importa o lugar onde você esteja, ainda existe algo dentro de você que clama: Abba, Pai. Não importa onde você esteja, não importa se você está em um nível de murmuração hard, não importa se o orgulho tomou conta do seu coração, não importa se você não consegue amar mais ninguém, não importa se você fizer uma reflexão hoje e perceber que você não está cumprindo com nada que o Senhor disse ao seu respeito. Mas se você olhar para dentro do seu coração, vai existir algo dentro de você que vai te levar para Ele de novo. Porque um filho nunca caminha longe de um pai, irmão. Um filho pode caminhar longe do pai por anos, mas em um determinado dia ele vai voltar para o seu lugar de origem. E o que o Senhor está dizendo para alguns nessa noite é: volte para esse lugar. Volte para esse lugar onde eu disse coisas a seu respeito. Volte para esse lugar onde eu disse, eu ordenei para que você fizesse e você não está fazendo. Volte para esse lugar. Irmãos, quando nós ouvimos mensagens assim, nós percebemos: hoje é dia de apelar para que as pessoas aceitem a Cristo. Não, irmãos, nós deveríamos fazer isso todos os dias. Todos os dias nós deveríamos entrar no nosso secreto e dizer: Senhor, aquilo que eu estou construindo está de acordo com aquilo que o Senhor me deu nas mãos. Aquilo que eu estou construindo está de acordo com a sentença que o Senhor disse ao meu respeito. Isso não serve apenas para um novo convertido, isso serve para nós dia e noite. Isso serve para nós dia e noite quando nós pegamos um microfone como esse. Isso serve para nós dia e noite quando nós subimos aqui para liberar uma canção. Isso serve para nós dia e noite quando nós sentamos à mesa de alguém para ouvir ou para aconselhar. Isso serve para nós dia e noite quando nós entramos no nosso ambiente de trabalho para executar a função que o Senhor nos deu. Isso serve para nós dia e noite quando nós estamos sentados à mesa da refeição, falando sobre coisas que muitas vezes o Senhor proporciona para que Ele alinhe a nossa casa. Irmãos, pelo amor de Deus, ouçam uns aos outros. Nós precisamos entrar em um lugar onde nós sejamos capazes de ouvir o que o outro tem a dizer. Nós precisamos entrar em um lugar onde nós consigamos ouvir: eu errei, não venhamos a julgar por isso, e eu quero me incluir nisso. Nós precisamos entrar em um lugar onde nós consigamos sentar à mesa
com pessoas que pecam assim como nós pecamos. Porque foi essa medida exata que o Senhor nos deu, uma medida de perdão, uma medida de um coração apto a perdoar, uma medida com um coração apto a liberar perdão, uma medida com um coração apto de conseguir liberar o seu semelhante, uma medida com um coração disposto a perdoar aquele que te traiu, aquele que te perseguiu, aquele que tentou acabar com a sua vida, mas não conseguiu. Porque ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estava com você. Porque como diz o Renato no início, durante as ofertas, existem coisas que Ele nos disse ao nosso respeito, e que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está na palavra. Foi essa medida exata que Ele nos deu, como filhos, como igreja, como sacerdotes. Foi essa medida exata que Ele nos deu como homens. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Foi essa medida exata que Ele deu para vós mulheres. Sejam sábias, auxiliadoras, aconselhem os vossos maridos, ainda que eles não estejam dispostos a ouvir. Eu não vou nem olhar. Existem medidas que são inegociáveis, irmãos. Existem medidas que não dão para negociar. Não tem como você sentar com o Senhor e dizer: Senhor, não pode ser assim. Não tem como. Existem medidas que Ele te deu e que você precisa cumprir, chorando ou não, feliz ou não. E você precisa cumprir, querido. Porque quando você cumpre, você guarda a criação. E sabe qual é o mais legal disso, irmãos? Você vê a criação sendo guardada. Você consegue perceber, você consegue sentir alegria. Você consegue sentir alegria quando você está executando algo segundo a medida do Senhor. Você consegue perceber que o Senhor vem com o aferidor e diz: é isso aí. Você consegue ver que o Senhor vem com o aferidor, vem medindo e vem percebendo que a construção está sendo construída de acordo com aquilo que Ele disse. E aquilo é capaz de proporcionar alegria. Aquilo te proporciona alegria. Aquilo te proporciona realização. Porque essa é a verdadeira manifestação dos filhos. Irmãos, essa cidade é responsabilidade nossa. Essa nação é responsabilidade nossa. A nossa família é responsabilidade nossa. Essa casa é responsabilidade nossa. E se tudo isso que eu disse são responsabilidades nossas, nós temos algumas obrigações que nós precisamos cumprir. Nós temos uma construção que nós precisamos terminar. E quando nós terminarmos, queridos, nós vamos ser tomados por uma alegria sem igual. Porque o grande construtor vai vir e vai dizer: é isso aí. Vocês combateram um bom combate. Vocês terminaram a carreira e guardaram a fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas que nós aprendemos lá atrás, que nós aprendemos no princípio da nossa caminhada, que são inegociáveis. Existem coisas que nós conhecemos. Existem experiências que nós participamos, que fizeram com que nós tivéssemos crescimento, para que não tivesse a menor possibilidade de ser negociada. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão: pare de negociar.
porque o Senhor não negocia ao seu respeito. Nós servimos apenas para o Senhor, irmãos. Nós servimos apenas para cumprir aquilo que Ele nos disse. Foi para isso que Ele nos criou. Irmãos, Deus é tão Pai, mas tão Pai, que Ele nos colocou como participantes de tudo isso que Ele está criando. E se nós conseguirmos olhar para isso, se nós conseguirmos perceber isso, nós vamos fazer isso sem peso algum. Nós vamos perdoar sem peso. Nós vamos amar sem peso. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que não vai ter peso. Nós vamos amar sem peso. Nós vamos parar de querer ter razão sem peso. Eu quero confessar algo para você aqui, queridos. Tudo que eu mais tenho cuidado nesses dias é de não querer ter razão. Quando eu percebo que eu estou em uma discussão, eu facilmente corro da razão. Porque muitas vezes esse lugar de querer ter razão faz com que nós descumpramos aquilo que o Senhor nos disse. Não queira ter razão, queridos, nesses dias, apenas obedeça. E você está me entendendo o que eu estou dizendo? Apenas obedeça. O Senhor disse algo para você, seja capaz de obedecer. O Senhor tem falado com pessoas aqui em sonhos. O Senhor tem dado visões a algumas pessoas aqui. O Senhor tem colocado decretos na sua boca. O Senhor tem te mostrado na palavra revelações que você nunca viu antes. E eu quero te dizer que o Senhor não tem feito isso à toa. Se o Senhor tem feito isso, é porque Ele está colocando você em um nível de responsabilidade, para que você seja capaz de guardar toda a criação. Sabe quando nós entramos em um lugar de cumprir com todas as coisas? Quando nós somos capazes de desprezar a nossa própria vida para viver a vida que Ele nos deu. Sabe quando que nós entramos em um lugar de cumprimento? Quando nós desprezamos a nossa vida, os nossos afazeres, para viver aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Nós entramos em um lugar de concluir a grande construção, quando nós abrimos mão de construir aquela casinha que nós estávamos construindo, para que nós possamos nos imbuir de construir o palácio que Ele nos deu. Tudo o que nós precisamos, o Senhor já nos deu, irmãos. Todas as características que nós precisamos para esses dias, o Senhor já nos deu. Tudo o que nós precisamos para manifestar nesse tempo, o Senhor já depositou em nós. Todas as palavras que nós precisávamos ouvir, o Senhor já disse. Toda a promessa que Ele tinha a nosso respeito, Ele já falou. O que nos falta agora é entrar em um lugar de cumprimento. O que nos falta agora é entrar em um lugar de obediência. O que nos falta agora é parar de dar ouvidos àquilo que não vai nos levar a lugar nenhum. Irmãos, pare de dar a voz ao seu desânimo. Pare de dar voz à sua correria do dia a dia. Porque a frase que nós mais usamos nesses dias é: a minha vida está muito corrida, o meu dia está muito corrido. Irmãos, o Senhor me deu nos dedos sobre isso agora esses dias. As pessoas vêm conversar conosco: pô, irmão, não consegui porque estava muito corrido. Irmão, para o que você está fazendo para concluir sua missão. Para com a correria do seu dia. Cuida das coisas do Senhor e Ele vai cuidar das suas. E eu estou dizendo isso com muito temor no meu coração, irmãos. Porque eu sei que é muito fácil das pessoas entender: agora eu vou largar tudo e Deus vai cuidar de todas as coisas. Não é isso que eu estou dizendo.
que eu estou dizendo é: faça as coisas do Senhor com zelo, e Ele vai cuidar da correria do seu dia a dia. Irmãos, eu confesso para você que eu nunca percebi as palavras do Senhor se cumprindo com tanta violência como tem se cumprido nesses dias. O tempo parece que tem diminuído. E a cada dia que passa, nós devemos ser tomados e impulsionados para cumprir aquilo que o Senhor nos deu. Eu vou repetir uma coisa que eu disse aqui na semana passada. Se assente à mesa com Ele, querido. Pare de correr da mesa, porque na mesa é o seu lugar. Não adianta nada nós sairmos da nossa casa e num culto de domingo à noite nós dissermos que tudo que nós queremos é estar na mesa com Ele, sendo que isso não é uma verdade nos nossos dias. Porque, irmão, se isso for uma verdade nos nossos dias, nós vamos conseguir entregar para Ele tudo aquilo que Ele nos disse e tudo aquilo que Ele nos ordenou. E nós vamos conseguir dizer para Ele: Senhor, o Senhor me deu uma missão e está aqui ela pronta. Então eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Você não vai mais ouvir uma mensagem que te motive, mas você vai ouvir uma mensagem que te aperte por dentro e que faça com que você voe. Irmãos, que nesses dias você consiga encontrar a frequência certa, que nesses dias você consiga se sintonizar com aquilo que o Senhor está dizendo, que nesses dias você seja empoderado do poder do Senhor, da glória dEle. E se você nunca viu a glória dEle, queridos, eu quero te desafiar a cumprir com a medida que Ele te deu. Porque quando você cumpre com a medida que Ele te deu, a glória vem e se manifesta a você. Porque a consequência da medida exata do Senhor é a glória dEle. Sabe por quê? Porque quando Deus deu uma missão para Noé e disse: Noé, você vai construir a arca, vai fazer a separação dos animais e você vai passar por tudo. No final de todas as coisas, o que o Senhor faz com Noé? O Senhor faz uma aliança que se tornou visível até os dias de hoje. O Senhor tem um pacto conosco, queridos, e o pacto que o Senhor tem conosco é um pacto de vida e não de morte. A aliança que o Senhor tem conosco é uma aliança inquebrável da parte do Senhor, ela é quebrável da nossa parte. E nós quebramos a aliança quando nós saímos dessas medidas. Nós quebramos essa aliança quando nós abrimos mão de cumprir com aquilo que o Senhor nos disse, quando nós abrimos mão de manifestar as características que Ele depositou em nós. Nós não precisamos mais apenas nos arrepender. Nos arrepender já se tornou um nível raso para nós, irmãos. Nós precisamos nos arrepender e corrigir o curso da nossa vida. Existem coisas que já se tornaram rasos para nós, irmãos. Orar antes das refeições já se tornou raso. Nós precisamos entrar no secreto e descobrir quem o Senhor é na sua totalidade. Eu não estou dizendo que não é para você orar antes das refeições. O que eu estou dizendo para você é que fazer isso apenas é um nível raso de vida. Ler as Escrituras apenas por ler, irmãos, já não serve mais para nós. Nós precisamos entrar em um lugar onde nós venhamos a nos deparar com as Escrituras e delas brotem a revelação do Senhor, capaz de conseguir transformar aquilo que existe dentro de nós, capaz de conseguir colocar a nossa casa em ordem quando ela não está, capaz de conseguir colocar o nosso caráter em ordem quando ele não está, capaz de conseguir dizer para nós
apenas com palavras, aquilo que nós estamos fazendo e que não agradam o Senhor. Não nos reunir como família para ensinar os nossos filhos acerca das Escrituras não nos é mais permitido, irmãos. Já passou do tempo onde nós precisamos discipular nossa casa. Nós estamos falando sobre isso hoje de manhã com o pastor Leonardo. Passou do tempo que nós precisamos sentar com os nossos filhos à mesa e precisamos ensinar acerca das Escrituras. Que nós precisamos sentar com a nossa esposa e dizer: cara, você está errado nisso, nisso e nisso. Mas eu também estou errado nisso, nisso e nisso. Os nossos filhos estão errados nisso, nisso e nisso. E nós precisamos consertar. Passou do tempo em que nós precisamos nos reunir como família e praticar o culto doméstico em casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós fazemos isso lá, quando nós chegamos aqui, o céu vem sem medida. Esse ambiente que muitas vezes parece que é difícil de alcançar, vai facilmente ser alcançado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entramos em um lugar onde a nossa prática é de buscar o Senhor, quando nós estamos em um lugar onde o Senhor está, os nossos sentidos demonstram que Ele está ali. O nosso corpo facilmente demonstra que o Senhor está naquele lugar, e facilmente o ambiente vem. Facilmente nós somos tocados pela glória do Senhor e pela graça e pelo favor dEle que vem no ambiente. Então, por favor, querido, resgate isso na sua casa. Resgate isso na sua família. Ensine os seus filhos. Ainda que eles não saibam ler, ainda que eles não saibam escrever, ensine os seus filhos. Abra as Escrituras. Ore na sua casa. Sentencie sobre ela. Ensine os seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a devolver o dízimo. Ensine os seus filhos a ofertar. Ensine os seus filhos a cantar canções. Ensine a sua esposa a ser grata por tudo aquilo que o Senhor tem dado nesses dias. Ensine o seu esposo a ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem dado nesses dias. Incentivem uns aos outros a fazer isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo com todas as medidas que o Senhor nos deu. Porque o cuidado de Deus começa na nossa casa, o cuidado do Senhor começa na nossa família. Nós jamais conseguiremos tocar os de fora se nós não conseguimos tocar os de dentro. Nós jamais transformaremos os de fora se nós não transformarmos dentro da nossa casa. Se nós não transformarmos na nossa mesa, na nossa casa, aonde os nossos filhos sabem quem nós somos, aonde a nossa esposa sabe quem nós somos. Existem coisas que o Senhor nos disse, existem coisas que o Senhor nos ensinou e que não podem se perder. E é sobre essas medidas que o Senhor está nos dizendo nessa noite. É sobre essas medidas que o Senhor está nos direcionando, que o Senhor está nos chamando. É para isso que o Senhor está nos chamando a atenção. Nós precisamos voltar para esse lugar. Nós precisamos voltar para este lugar onde o orgulho não nos corrompe. Nós precisamos voltar para este lugar onde nós não ouvimos aquilo que nós não deveríamos e ouvimos apenas a voz do Senhor. Nós precisamos voltar para este lugar onde o nosso ego não nos atrapalha mais. Nós precisamos sair desse lugar, queridos, onde nós roubamos a glória que é de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós deixamos de cumprir todas as medidas que Ele nos deu. Se nós fazemos algo por excelência, nós estamos fazendo isso porque foi essa medida que o Senhor nos deu. Nós não podemos mais fazer as coisas por excelência para se aparecer para alguém. Nós precisamos fazer as coisas por excelência porque foi isso que o Senhor nos disse para fazer. Nós precisamos fazer por excelência porque quando nós olhamos para Gênesis 6, 7 e 8, nós percebemos um homem que fez tudo com excelência. Aleluia! Parece que os dias em que nós estamos vivendo, fazer as coisas por excelência é um absurdo. É uma coisa fora do normal. Mas não é, queridos. Os filhos que nós somos, isso é normal.
Os filhos que nós estamos nos tornando, fazer as coisas por excelência, é a nossa normalidade, está no nosso caráter. Está impregnado em nós fazer as coisas por excelência. Está impregnado em nós entregar tudo para Ele. Está impregnado em nós dar a glória que é dele por direito. Está impregnado em nós chegar no altar e queimar oferta para Ele, somente para Ele e para mais ninguém. É isso que está no nosso caráter, foi isso que Ele depositou no nosso caráter. Manifestar o amor que Ele nos deu não é algo absurdo e incomum, isso é a nossa naturalidade, esse é o nosso curso natural de vida. Então, por favor, pratique o seu curso natural de vida, porque foi essa medida que Ele nos deu. Foi essa medida dessa construção que Ele nos colocou e disse: construa. Então, por favor, quando você amar, não ame para que os outros vejam. Quando você servir, não sirva para que os outros vejam. Quando você orar, não ore para que os outros vejam. Quando você pregar, não pregue para que os outros vejam. Faça isso porque isso é o seu curso natural de vida. Faça isso porque foi isso que Ele depositou em você. Foi essa medida que Ele nos deu. São essas medidas que vão guardar a criação. Se existe palavra mais motivacional do que essa, eu não consegui encontrar. Ele nos deu uma missão de guardar a sua criação. E essa palavra deveria nos mover até o último suspiro nosso de vida. Quando você se assenta à mesa com a sua esposa, e quando você compartilha da palavra que o Senhor te deu, quando você se assenta à mesa com seus filhos e você compartilha da palavra que o Senhor te deu, quando você entra no seu secreto e quando você busca o seu Senhor que está lá no seu secreto, você está conferindo se as medidas que o Senhor te deu estão exatas. Você está conferindo se você está conseguindo cumprir com tudo aquilo que Ele disse. Quando nós nos voltamos para as Escrituras e quando nós nos pegamos lendo ela, e quando facilmente nós olhamos para as Escrituras e percebemos que as lágrimas começam a rolar do nosso rosto, porque algo nos é revelado. Sabe o que nós estamos fazendo? Existe um Espírito que existe dentro de nós e que está conferindo tudo aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, e que está dizendo assim: olha, você cumpriu com isso, mas você não conseguiu cumprir aquilo. Mas se você não conseguiu cumprir com isso, eu vou te dizer qual é o caminho que você deve percorrer. Porque o nosso Pai é tão bondoso que é assim que Ele age. Porque o nosso Pai não nos condena quando nós entramos em um lugar de traição. O nosso Pai não nos condena quando nós entramos em um lugar de ódio e de ira. O nosso Pai não nos condena quando nós entramos em um lugar de pecado. O nosso Pai nos chama para a mesa de novo e diz: corrija, porque este lugar é seu por direito. É isso que o Senhor faz conosco, irmãos. E sabe por que o Senhor faz isso? Porque Ele está dizendo para nós: eu te dei uma medida exata, mas se você não cumpriu, corrija e continue. É isso que o Senhor está nos dizendo nesses dias. O Senhor não está nos colocando em um lugar de indignidade, mas o Senhor está nos colocando em um lugar de honra. Por que nós fazemos diferente com Ele? Se aquilo que o Renato liberou, e aquilo é uma verdade, que o Senhor nos constituiu por reis e sacerdotes, o que nós estamos fazendo com o sacerdócio que Ele nos deu? E irmãos, ainda que eu esteja falando talvez de uma forma esbravejante, mas eu quero te dizer que é com muito amor no meu coração que eu estou liberando isso nessa noite. E eu queria que você me entendesse, que o Senhor te faça entender aquilo que nós estamos liberando aqui, e que você consiga perceber que o Senhor te comissionou, que o Senhor te deu uma missão. Que o Senhor consiga nos fazer entender que Ele nos deu uma cidade, que Ele nos deu um governo. Que o Senhor consiga nos fazer entender que Ele nos deu uma criação, para que nós pudéssemos guardá-la.
E essa criação, irmãos, envolve todas as coisas com as quais você se relaciona e com as que você não se relaciona também. Então, por favor, chapa um pouquinho menos e confere um pouquinho mais. Porque muitos barulhos que nós praticamos, nós não sabemos de onde vem, mas nós continuamos praticando porque nós somos grandes espectadores de grandes barulhos. Se o Senhor nos deu, que nós sejamos zelosos com aquilo que Ele nos deu. Se o Senhor nos deu, que nós possamos chorar por aquilo que Ele nos deu. E que nós possamos chorar pela cidade de Curitiba. Que nós possamos chorar pelo Brasil. Que nós possamos chorar por essa casa. Que nós possamos chorar por aquilo que Ele nos deu. Que nós possamos chorar por aquilo que Ele nos comissionou. Que nós possamos chorar pelo chamamento que Ele depositou nas nossas mãos. Mas que nós possamos nos alegrar também quando nós olhamos e percebemos que nós estamos cumprindo com os seus estatutos, que nós estamos cumprindo com as medidas que Ele nos deu. Se nessa noite você olhar para a planta que Ele depositou nas suas mãos e perceber que a sua construção está um pouco diferente daquilo que Ele disse para você fazer, não tenha medo de pegar a marreta e destruir, porque Ele vai te ensinar a construir da melhor forma. Não tenha medo de destruir o seu orgulho, irmão. Não tenha medo de destruir a sua razão. Não tenha medo de destruir o eu estou certo. Não tenha medo de destruir a última palavra tem que ser a minha. Não tenha medo de destruir isso. Porque o Senhor vai te ensinar a construir humildade, compaixão. O Senhor vai te mostrar onde estão os frutos do Espírito, que muitas vezes nós procuramos nas outras pessoas e não encontramos em nós. Que muitas vezes nós somos exigentes com os outros, mas não encontramos em nós. Que muitas vezes nós somos exigentes em procurar nos outros, mas não manifestamos em nós mesmos. Existe um Senhor que está sentado à mesa e te chamando para sentar com Ele. E ainda que você tenha medo de se assentar à mesa, porque você vai pegar a planta e vai conferir, mas eu quero te dizer que essa conversa vai ser libertadora. Essa conversa vai te levar para um nível diferente. Mas essa conversa também vai te trazer responsabilidades diferentes. Mas sabe o que é mais legal de tudo isso? O que é mais legal de tudo isso é que nós conseguimos sentir o amor dele para nós quando nós fazemos isso. É que nós conseguimos perceber que o Senhor continua no controle de todas as coisas e Ele nunca perdeu. Nós conseguimos entender que Ele nos ama de uma forma tão incondicional que nós erramos e Ele fala: filho, vem para a mesa, se assenta à mesa que eu preciso dar uma conferidinha na planta. Se assenta na mesa que eu preciso saber se o que você está construindo foi aquilo que eu pedi para você construir. Se assenta na mesa, irmão. Leva a sua planta debaixo do braço. Pergunta para Ele se existe alguma medida fora do lugar, e se existir, destrua. Constrói de novo, não tem problema. Mas tenha alegria nisso, porque o Senhor está expressando o seu infinito amor para com você. Sabe o que o Senhor está te ensinando? Qual é o significado da palavra misericórdia? O Senhor está te ensinando qual é o significado da palavra graça, favor imerecido. Que o Senhor nos ensine isso nesses dias.
Mas que o Senhor nos ensine, que nós não sejamos meros espectadores daquilo que Ele nos ensinou, mas que sejamos praticantes. Que nós tenhamos misericórdia. Que nós saibamos amar como convém. Que nós saibamos guiar a nossa família, os nossos filhos. Que nós sejamos zelosos por aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E ser zelosos, queridos, não tem nada a ver com se vangloriar do que aquilo que Ele nos deu, mas tem a ver com cuidar com aquilo que Ele nos deu. Se coloque de pé. Que nessa noite o Senhor venha com aferidor de medidas. E que o Senhor venha aferir se aquilo que nós estamos construindo está de acordo com aquilo que Ele nos deu por direito. Se aquilo que nós estamos construindo se está de acordo com a medida que Ele nos deu. E que o Senhor encontre em nós um coração arrependido, se nós detectarmos que nós não cumprimos com aquilo que Ele nos disse. Que a nossa oração nessa noite é que o Senhor encontre em nós arrependimento. Que a nossa oração nessa noite é que o Senhor encontre em nós a obediência à Sua palavra. Que o Senhor encontre em nós tudo aquilo que Ele nos ensinou como base. Que o Senhor não encontre em nós medo, mas que Ele encontre em nós ousadia. Que Ele encontre em nós temor pela Sua palavra. Se quando você olha para a sua casa, você tem percebido que você não tem feito nada disso do que nós estamos falando. Eu quero te dizer que tudo que o Senhor precisa encontrar nessa noite é um coração disposto a corrigir o curso de todas as coisas. Pai, nós te pedimos perdão por não te ouvir, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, por não nos assentarmos à mesa contigo. Nós te pedimos perdão, Senhor, por não conferir as medidas que o Senhor nos deu. Nós te pedimos perdão, Senhor, se o Senhor nos entregou uma missão e nós não fomos capazes de concluí-la, ou nós não estamos sendo capazes de concluí-la. Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa pelas palavras que o Senhor nos entregou e que nós não conseguimos cumprir. Nos perdoa, Senhor, por não cumprir coisas elementares. Nos perdoa, Senhor, por não conseguir liberar o nosso semelhante. Nos perdoa, Senhor, por não conseguir amar o nosso semelhante. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa porque o Senhor nos deu medidas. Nos perdoa porque o Senhor nos deu medidas e nós não estamos cumprindo com elas nesses dias. Que o Senhor encontre em nós, Pai, um coração arrependido. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, um espírito que busque te encontrar todos os dias. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, um coração disposto a chamar a Tua atenção todos os dias. Mas não chamar a Tua atenção como um filho mimado, mas chamar a Tua atenção para detectar se aquilo que nós estamos fazendo está correto ou não. Senhor, que o nosso espírito seja sensível a perceber, Senhor, se nós estamos no lugar certo, se nós estamos funcionando da forma adequada, seja no nosso ministério, seja no nosso trabalho, ou seja na nossa casa. Mas, Senhor, que nós saibamos perceber que nós estamos concluindo com tudo aquilo que o Senhor nos disse. Que nós saibamos perceber, Senhor, que nós estamos assentados à mesa contigo. E que nós estamos conferindo a nossa planta. Nós estamos conferindo as nossas medidas. Nós estamos conferindo aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito.
Senhor, nos leva para esse lugar, Senhor, de obediência. Nos leva, Senhor, para esse lugar onde nós não vamos nos corromper com o nosso orgulho, onde nós não vamos nos corromper com o nosso conhecimento. Nos leva, Senhor, para este lugar onde nós não vamos nos corromper com os aplausos, onde nós não vamos tomar a glória que é sua. Nos leva, Senhor, para este lugar onde nós não vamos ter medo. Nos leva, Senhor, para este lugar onde nós não vamos nos acovardar. Ainda que a nossa missão seja difícil, ainda que os nossos dias pareçam insuportáveis, Senhor, que os teus filhos sejam a morada do teu Espírito. Que os teus filhos, Senhor, deem liberação para o Senhor, para que o Senhor venha e se manifeste na vida deles. Que os teus filhos, Senhor, encontrem um lugar onde eles sejam capazes de amar de uma forma incondicional, ao ponto de que eles sejam capazes de ensinar a sua família, ao ponto de que eles sejam capazes de colocar a sua casa em ordem, pelo simples fato de querer concluir a missão com zelo. Nos ensina, Senhor, a sermos filhos zelosos, zelosos em tudo o que fazemos, zelosos em tudo o que fazemos. Que nós sejamos reconhecidos, Pai, pelos filhos zelosos. Que nós sejamos reconhecidos pelos filhos zelosos, filhos que cumprem a sua missão com zelo, filhos que cumprem, Senhor, com o seu mandato com zelo, com dedicação. Filhos que não se desanimam pelo caminho, mas filhos que estão engajados na missão que o Senhor nos entregou. Senhor, que nós estejamos dispostos a ouvir o que o Senhor está dizendo. Que nós estejamos dispostos a ouvir o que o Senhor está bradando.